Olá! Nós já vimos até agora como ocorrem, como surgem as forças sobre partículas carregadas, sobre cargas elétricas quando estão em movimento na presença de um campo magnético externo ou quando estão na presença de um campo magnético produzido por outra carga em movimento. Então, a interação magnética se dá a partir de cargas em movimento no espaço. E o objetivo agora é nós estudarmos o torque e a definição do que é momento de dipolo magnético, que na verdade é a aplicação de forças de tal maneira a produzir uma rotação no espaço. Nós já vimos como surgem as correntes sobre condutores e a corrente sendo perpendicular ao campo magnético surge uma força sobre essa corrente que também é perpendicular a tanto a corrente quanto ao campo. Então, há uma perpendicularidade entre essas três grandezas de tal forma que a força é igual à corrente dl vetorial B, onde B é a densidade de fluxo magnético. O conceito, a ideia é a mesma, só que agora nós vamos ver como isso causa um movimento de rotação. Começamos pela definição do que é torque, isso vocês já devem lembrar. Só faz sentido falarmos de torque quando nós mencionarmos algum ponto no espaço. E o que é o torque? Dado um certo braço de alavanca, que aqui eu vou chamar de R vetorial, se nós aplicarmos uma força a esse braço de alavanca, que também é vetorial F, nós temos uma definição de torque que é a seguinte: torque é igual a R vetorial F. Então, dado um certo braço de alavanca, nós teremos maior ou menor torque em função de como é esse braço, em função dessa força, como ela é aplicada. A unidade de torque é Newton vezes metro. Então, aqui já fica definido como é o torque. Isso aqui é mecânica, eu espero que vocês já conheçam essas definições. E a ideia é estender esse mesmo raciocínio a correntes e a campos magnéticos. Aqui fica tudo em função de distância, metros e força Newton, então por isso a unidade Newton-metro. Mas a ideia é que nós coloquemos isso em termos de corrente e do campo magnético no qual, digamos, uma espira ou um arranjo está colocado. Então, da mesma maneira que uma força tende a acelerar um objeto num movimento linear, o torque tende a acelerar um objeto no movimento de rotação em torno de um eixo. Essa é então a definição de torque, e é essa a maneira como ele é quantificado. Quando teremos torque máximo? O torque máximo ocorre quando a força forma um ângulo de 90 graus com o braço de alavanca. Então, R perpendicular a F. Então, nessa situação, teremos um torque, digamos que a força fosse aplicada nessa direção, teríamos um torque máximo. E o torque nulo ocorre quando R e F são paralelos, tanto paralelos na mesma direção quanto em sentidos contrários. O torque, por ser uma grandeza vetorial, resultado do produto vetorial R e F, ele tem uma certa direção no espaço e um certo valor. O valor dá uma medida da tendência ao giro. E o sentido? Qual o significado do sentido do torque? O sentido do torque dá uma ideia do eixo no qual essa força vai fazer o braço da alavanca girar. Então, por exemplo, nesse caso, R vetorial F produz um torque que aponta na direção do polegar, para cima. Então, o torque nessa região do espaço aponta saindo aqui da folha. Então, essa é
orientação do torque. Faz sentido isso? Dado esse sentido, essa força tende a girar na direção dos dedos da mão direita fechando. Então, o torque é um vetor que indica a magnitude dessa tendência à aceleração a esse movimento circular e a direção indica o eixo de giro. Então essa é a definição básica de torque conhecida da mecânica e que agora nós vamos estender a eletromagnetismo. De que maneira nós podemos ter movimento de rotação considerando as forças magnéticas que nós já vimos até agora? Vamos começar pela análise de um arranjo simples. Dada uma certa densidade de fluxo magnético no espaço e dada uma espira de corrente, uma única espira, com comprimento L e largura W, como são as forças que atuam sobre essa espira? Essa aqui é uma visão lateral da espira, como se estivéssemos vendo ao longo da direção do eixo Z. Então aqui tem a mesma espira, largura W, com as correntes. Essa corrente, uma das correntes é entrando na página, a outra corrente é saindo. E esse plano da espira forma um ângulo alfa, ou melhor dizendo, um vetor normal, a espira, forma um ângulo alfa com a densidade de fluxo magnético. Então tem uma certa orientação relativa entre essas duas grandezas, né? Tanto o vetor normal quanto o campo magnético. Então, se torque é relação entre braço de alavanca e força, como ele surge nesse arranjo? Nós vamos analisar o seguinte. Primeiro, qual o formato das forças? Nessa posição aqui, as forças nas laterais ou são nulas ou elas atuam de tal forma a se cancelarem, porque elas atuam no mesmo sentido. Elas são em sinais de direções opostas, mas elas atuam no mesmo ponto, então elas se cancelam. Essas outras duas forças, essa força que atua sobre uma das correntes F vetorial B apontando para cima e a outra, IDL vetorial B apontando para cima e a outra IDL vetorial B apontando para baixo, formam um par de forças que vai fazer com que essa espira tenda a girar no espaço. Isso talvez seja melhor visualizado nessa situação. IDL vetorial B, então usando a mão direita, podemos calcular e indicar que a força IDL vetorial B, a força aponta para cima. Então, nessa situação, a força é para cima. E nessa outra, desse outro lado aqui, corrente entrando, IDL vetorial B, força para baixo. Então, fazendo aqui essa análise mais detalhada, vocês conseguem ver que essas forças atuam sobre esses braços da alavanca. Por exemplo, aqui tem um braço R e aqui tem um outro braço R. Então, o torque é 2 vezes R vetorial F0. Tá? Então, aqui também tem um outro braço de alavanca. A pergunta que fica é a seguinte. Qual é o valor do torque, não mais em termos de braço de alavanca e força, mas sim em termos de corrente, campo magnético e a posição dessa espira no espaço? Então, seguindo o nosso raciocínio, o módulo do torque será, utilizando a própria relação aqui de triângulo retângulo, vocês vão ver que nessa posição espacial, dado esse ângulo alfa, o torque terá o quê? Um módulo que é força vezes o braço de alavanca sobre 2 vezes 2. Então, os dois torques, né, desse binário aqui já estão incluídos nessa expressão. Vezes o seno do ângulo alfa. Quer dizer, se o ângulo alfa
é 90 graus, se a espira está nessa posição aqui, o torque é máximo. Se a espira está nessa posição, formando um ângulo zero, o torque é zero. Se a espira estiver perpendicular aqui ao campo magnético, onde o vetor normal está alinhado com o B, o torque vai ser zero, porque as forças também vão passar pelo mesmo ponto. Então, a posição relativa espacial aqui vai influenciar no valor do torque. Mas a força sobre esse segmento, por exemplo, do segmento AD ou DA, seguindo o sentido da corrente, ela é uma força proporcional. O módulo da força é proporcional à densidade de fluxo magnético, à corrente e ao comprimento L. Então, quanto maior esse comprimento, maior a força. Quanto maior a corrente, maior a força. Quanto maior a densidade de fluxo magnético, considerando uniforme nessa região, maior também será a força. Então, substituindo essa expressão da força aqui, chegamos ao módulo do torque, que é densidade de fluxo magnético, corrente, comprimento da espira, comprimento L, largura da espira W e posição aqui desse vetor unitário normal à espira, que forma o ângulo alfa. Mas se a área da espira é L vezes W, acontece o quê? Acontece que o módulo do torque pode ser escrito em função da densidade de fluxo magnético, da corrente, da área da espira e da posição dessa espira no campo magnético. Então, se nós definirmos uma grandeza M, que vai ser chamada de momento de dipolo magnético da espira, como ampere vezes metro quadrado, como sendo corrente vezes a área na direção do vetor normal, nós podemos, a partir dessa definição do momento de dipolo magnético, calcular como é o torque. De que maneira? Bom, o vetor unitário normal à espira aponta na direção do campo magnético formado pela espira de corrente. Se nós olharmos aqui, essa direção AN aqui é justamente a direção do campo magnético formado pela espira. Então, digamos, nós temos um campo magnético aqui, um campo magnético aqui, que nesse caso é para cá, um campo magnético em toda a região interna à espira, que é nessa direção. Então, essa direção do vetor AN é a própria direção do campo magnético formado pela espira no espaço, percorrida por uma corrente I. Então, o momento de dipolo é um vetor cujo módulo é dado pelo produto da corrente e da área, e a direção é normal à espira. E com isso, nós conseguimos escrever essa expressão do torque na forma vetorial como sendo o produto vetorial do momento de dipolo magnético e da densidade de fluxo magnético. Então, nós conseguimos reescrever a expressão do torque em função de uma grandeza que depende da corrente que passa pela espira e pela sua área e que depende do campo magnético, a densidade de fluxo magnético no qual essa espira está imersa. Então, o torque atua de que maneira? O torque atua de maneira a reduzir esse ângulo alfa até zero, porque quando ele é zero, o momento de dipolo magnético M e B estão alinhados, e eles estando alinhados, o produto vetorial é nulo. Então, de uma forma muito simples, a força magnética atua nesse arranjo de tal forma a alinhar os campos magnéticos. Fazendo então um resumo dessa análise, seria isso. O M que aponta nessa direção aqui vai atuar ou vai tender a se alinhar com o B. É o que acontece, por exemplo, com uma agulha de uma bússola. Ela estando livre para girar, ela vai girar de tal forma a tentar se alinhar com o campo magnético terrestre. E uma vez alinhado, cessa o torque,
cessa o movimento. Então, se essa espira está nessa posição, ela vai tentar se alinhar e assim que ela chegar ao alinhamento com o B, ela para. Então, nesse arranjo, a espira vai ter um torque máximo quando ela estiver nessa posição e ela terá um torque zero quando tiver essa outra posição. Em valores intermediários, o torque vai ser função do seno do ângulo. Então, a tendência ao alinhamento ocorre desde que tenhamos perpendicularidade entre campo magnético e o momento de dipolo magnético. Então, nessa expressão dessa maneira fica muito mais simples calcular o torque do que propriamente utilizando forças e braços de alavanca. Então, algumas maneiras que temos de aumentar o torque. Uma delas, aumentando a área da espira, nós conseguimos aumentar o momento de dipolo magnético e com isso aumentar o torque. Outra maneira, aumentando a corrente, ou pelo aumento da corrente ou pela inclusão de múltiplas espiras, porque toda vez que nós adicionamos uma espira, nós estamos multiplicando a corrente. Então, N espiras vai produzir um torque N vezes maior. E uma outra questão importante é como aumentar, ou a possibilidade de aumentar o valor da densidade de fluxo magnético nessa região do espaço. Então, quanto maior B, também maior o torque que essa espira ou bobina com múltiplas espiras vai perceber nessa posição. Então, é com base nesse princípio que operam os motores. O que é um motor? É um dispositivo construído de tal forma a manter continuamente ou de forma espaçada o movimento circular. De que maneira isso acontece? Isso acontece basicamente utilizando-se uma perpendicularidade entre a aplicação de um campo magnético e outro campo magnético. E esse torque, então, dependendo de como é a carga, como é o que está conectado ao eixo mecânico, né, a carga mecânica, isso vai definir então a velocidade de rotação desse arranjo. Então temos que pensar o seguinte, nessa ideia aqui de espira, quando ela se movimenta e chega nessa posição, ela para. Para se construir um motor, nós precisamos manter esse movimento de rotação. E isso ocorre de várias maneiras. Então, mais adiante eu vou trazer alguns exemplos de como isso acontece, mas isso aqui dá uma ideia então do funcionamento, do princípio básico de funcionamento de um motor elétrico.